Há uma percepção equivocada sobre o que Lula fez lá na África, ao basicamente chamar, né, os judeus de nazistas, se referindo à guerra na faixa de Gaza, em que Israel estaria promovendo, segundo os condenados, um genocídio, que seria comparável apenas ao que Hitler fez com os judeus na Alemanha, né? Ou seja, basicamente ele está chamando aí os israelenses de nazistas. É isso que ele fez. Isso é escabroso, isso é monstruoso e nada diferente do que a gente esperaria de alguém com nível moral, né, do descondenado Lula. Mas está sendo tratado isso como uma gafe, como um erro. E eu não vejo como uma gafe, como uma coisa que saiu assim no improviso. Foi feito de forma pensada. E o que prova essa postura pensada é a reação. Após Israel considerar Lula uma persona não grata no país, né, e o primeiro-ministro de Israel ter feito uma declaração firme condenando essa fala de Lula, o petismo aí dobrou a aposta. O Celso Amorim, né, o nosso anão diplomático, que é o chanceler de fato, disse que persona não grata é Israel, que Lula não teria que pedir desculpas nada. Ou seja, ele assinou embaixo pela declaração de comparação de Israel com o regime nazista que eliminou 6 milhões de judeus no caso mais claro, evidente, né, de genocídio da história. Por pouco, Hitler não conseguiu de fato eliminar os judeus da face da terra. E não há comparação possível, né? O pessoal falava que a faixa de Gaza seria uma penitenciária, céu aberto. Faixa de Gaza tinha, antes da guerra, antes do atentado terrorista do Hamas, um nível de vida médio maior do que o nível de vida do Oriente Médio, né? Se fosse um genocídio, como é que a população pode ter multiplicado por 5 nas últimas décadas? E agora não há um genocídio, há uma campanha militar para eliminar um grupo que foi eleito pelos palestinos, que produziu um dos ataques terroristas mais nefastos da história humana. Entraram lá e mataram crianças, mulheres, idosos, a sangue frio, de forma intencional. Há imagens de mulheres destroçadas, né, que foram sistematicamente estupradas, algumas com os ossos da pelvis quebrado por conta desses estupros, e depois ainda colocaram fogo nos corpos. As histórias são simplesmente horrendas, e novamente foi pensado, foi intencional. Não é como você atacar militarmente um inimigo e infelizmente ter danos colaterais, como se diz no jargão militar, né, de pessoas morrerem. Infelizmente isso acontece em qualquer guerra. Não dá para comparar as duas coisas. Se há uma entidade genocida nesse conflito, é o Hamas. O Hamas tem lá no seu documento de fundação o estabelecimento que o seu objetivo é acabar com Israel, ou seja, acabar com os israelenses, como eles mostraram aí no próprio atentado. É o ódio completo. Eles, né, que são genocidas, não Israel. E aí eles atacam, fazem um atentado desse, esperavam que tipo de resposta, né, de Israel. E aí quando Israel vai em busca dos terroristas, eles utilizam as pessoas como escudo humano. E aí quando essas pessoas morrem, eventualmente na troca de tiro, aí você diz que Israel é genocida e você conta com os aliados do Hamas, do grupo terrorista, como o PT, com esse pessoal da esquerda, justamente para propagar essa mensagem. Por que o Brasil não exige a soltura dos reféns, por exemplo? Faz apenas críticas protocolares ao atentado terrorista, né, e ao próprio grupo Hamas. O próprio Celso Amorim escreveu a introdução de um livro sobre o Hamas no Brasil, em que faz elogios ao grupo, dizendo que eles seriam importantes na garantia, né, dos direitos dos palestinos. Então, não vamos enganar mais ninguém. E é preciso entender isso. O PT, a esquerda brasileira, está alinhando o Brasil ao que eles chamam de sul global, que são as ditaduras que nós temos pelo mundo, capitaneadas pela ditadura comunista chinesa, pela ditadura russa, por outras ditaduras aí comunistas pelo mundo, incluindo a venezuelana, a cubana, a da Nicarágua, que o PT inclusive ajudou, né, a criar e defende desde então, e oferece até mesmo meios materiais para a manutenção dessas ditaduras. E as pessoas ainda têm a cara de pau, né, dizer que defende o ditador no Brasil. Não foi um erro, não foi uma gafe diplomática, foi uma postura assumida de liderança nesse chamado sul global, alinhando o Brasil ao eixo, né, do mal. China, Rússia, Irã, principalmente. Ou seja, você tem a ditadura comunista chinesa, você tem a ditadura russa, você tem o movimento islâmico terrorista junto no mesmo movimento, e o Lula está alinhando o Brasil a esse movimento. Externamente, isso é uma sinalização para o resto do mundo, de quem o Brasil é. Internamente, isso sugere que nós podemos esperar, a partir de agora, um recrudescimento do regime autoritário brasileiro. Ou seja, nós podemos esperar mais censura, mais perseguição à direita, né, aos opositores desse governo, porque é o modelo que eles estão adotando, é o modelo de governo que eles batem palma. Na mesma entrevista, né, na mesma coletiva que o Lula disse essa barbaridade sobre
o Israel está provocando um holocausto lá em Gaza, quando perguntado sobre o opositor russo que morreu na cadeia, ele disse que teria que esperar as investigações para dar qualquer declaração, né? Como se nem mesmo, né, as pedras não sabem que foi de fato o Putin que mandou matar o cara, né? Já tinha sido envenenado, quase morreu no passado. Um cara saudável morrer com 47 anos da noite por dia, é óbvio que ele foi eliminado. Mas aí não, o descondenado quer esperar a investigação, que nem acontecerá, né? Esperar uma investigação contra o Putin na Rússia para investigar a morte do opositor é mais fácil esperar pelo Papai Noel, né, aparecer de verdade. E numa terceira pergunta foi questionado o descondenado sobre a expulsão de uma comissão de direitos humanos da ONU lá na Venezuela. E aí eles conversou, ele disse que não sabe o que está acontecendo na Venezuela, de qual seria essa briga do Maduro com a ONU. E ele sabe muito bem, porque o PT, o Lula, através do Foro de São Paulo, ajudou a colocar o Hugo Chávez no poder, manteve a ditadura brutal no poder, apoia sistematicamente essa ditadura que comete crimes contra a humanidade. A própria ONU, que não pode ser acusada de ser conservadora, de ser de direita, que é um antro de esquerdista, achou demais e fez um relatório que mostrou todos os crimes, né? A censura, a prisão de opositores, as torturas, as mortes de opositores. Acabaram de prender uma opositora, acusando, vejam só, né, de tentativa de golpe lá na Venezuela. Então, para quem ainda não tinha entendido, e para os idiotas úteis até da comunidade judaica que fizeram campanha, né, para o descondenado, o que nós estamos enfrentando? Nós estamos enfrentando no Brasil um projeto totalitário de poderes, sim, que está alinhando o Brasil ao que há de pior no planeta. E nós estamos nos movimentando para um conflito global, uma escala global, que já acontece, né? Não acontece abertamente de forma militar, mas já acontece de forma diplomática, de forma cultural, de várias maneiras diferentes. E o Brasil vai se alinhando ao que há de pior no mundo, pelas mãos do lulopetismo, né? Esse regime que se criou, em que não há mais liberdades básicas no Brasil, assim como não há nesses países que o Lula tanto gosta. E esse tipo de sujeito tem a cara de pau, né, de criticar Israel, que é a única democracia do Oriente Médio, onde há, né, Estado de Direito, diferentemente da faixa de Gaza, por exemplo, em que pessoas são executadas simplesmente pelo fato de serem gays. Só para dar um exemplo, é uma outra bandeira que a esquerda defende. Então, é preciso ter a consciência de que não foi um erro. É uma postura consciente de consolidar um regime totalitário no Brasil e se alinhar a outros regimes totalitários pelo mundo.